Dentro da história da humanidade, é importante comentarmos um pouco sobre as doenças, as grandes pandemias que, infelizmente, assolaram não somente o nosso país, mas todo o mundo. Então, eu vou discorrer um pouco também, dentro do nosso desenvolvimento aí, sobre a história da das pandemias, dentro desse contexto aí, né, do desenvolvimento da humanidade, que nós percebemos que para cada época, para cada período, cada civilização, nós temos também essas doenças que, de uma certa forma, nós atualmente estamos aí nesse período aí de quarentena, de isolamento, passando por esta dificuldade. Isso sinaliza para nós, então, a questão de termos maior atenção e analisarmos, comentarmos, pesquisarmos mais e conhecermos sobre não só esta pandemia agora que nós estamos vivendo, mas outras pandemias em outras épocas também que infelizmente assolaram todo o planeta e tiraram muitas vidas. Então, o estudo da história, o conhecimento da cultura, da diversidade cultural, dos avanços, das mentalidades, das opiniões e também, é claro, a história da humanidade é marcada por pandemias. E nós vamos ver, comentar um pouco agora aqui sobre as 9 maiores pandemias da história da humanidade. Nós temos aqui então, a pandemia acontece quando uma doença epidêmica infecciosa e muito contagiosa atinge todos os continentes do mundo. Então, nós vamos ver aqui agora, né, confira abaixo as 9 maiores epidemias e pandemias que marcaram a história. A ordem escolhida, né, está de acordo com a mais atual, coronavírus, seguida daquelas que mais afetaram a humanidade. Então, vale ressaltar esse estudo, essa colocação aqui dentro da história da humanidade, e importante que, ao se estudar, aprofundar, entender o alcance da história, do estudo da história, passa por analisar e ver os contextos da atualidade, a nossa atualidade agora. Nós estamos passando aí por esta pandemia e, infelizmente, já tirou muitas vidas, não só no nosso país, mas em vários países. É importante conhecer. Agora, aí, estamos procurando e esperando a vacina. Então, vale comentar, conhecer sobre as 9 maiores pandemias e o que elas, infelizmente, causaram, para a gente situar. Acredito que a história, os fatos, os acontecimentos que ocorrem hoje, em outras épocas, em outros momentos, eles aconteceram. Então, algumas datas, algumas situações é importante, principalmente em se tratando nesse contexto de epidemia e de pandemia, é importante estar sendo colocado e estudado aqui. Então, nós estamos aí, né, tem a questão do coronavírus, que é o vírus SARS-CoV-2, o período do surto 2019-2020, o número de mortes, né, cerca de 2 milhões de pessoas, isso já com dados aí de janeiro de 2021. O coronavírus é uma pandemia que atingiu a população mundial no final do ano de 2019 e 2020. O nome atribuído ao Covid-19 é a junção dos termos corona, vírus e doença, mais o ano de 2019. Então, vale lembrar, né, que o coronavírus é uma família de vírus, sendo que o causador da doença Covid-19 é o vírus identificado como SARS-CoV-2. A sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda.
Percebam que todo esse período que nós estamos vivendo aí de isolamento, de estudo remoto, de quarentena, então aqui a gente tem alguns dados, alguns aspectos desse terrível vírus, né, desse vírus invisível, que tem nos causado aí muita preocupação, isolamento, sofrimento. Então, muita coisa aí é importante analisar para a gente continuar se cuidando agora, aos poucos que as vacinas estão começando a ser distribuídas. Então, é importante ter essa noção e continuar tomando os cuidados. Então, a sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ressaltando, vale lembrar, né, que a doença foi identificada no final de 2019 na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e avançou para outros países de todos os continentes. Esse vírus começou a infectar morcegos e mais tarde os seres humanos. Fica aqui importante, né, nesse nosso explicação, nesse nosso estudo, nós estamos aí tratando de um tema de uma realidade atual e discorrendo sobre essa atual pandemia, mas fica aí a ideia, o incentivo a estudar e a procurar novos estudos, mais curiosidades, mais pesquisas sobre esse surgimento, né, desse vírus invisível que tem causado muitas mortes e preocupações. E aí a gente vê aqui, né, que esse vírus começou a infectar morcegos e mais tarde os seres humanos. Então fica aí, e que surgiu mais precisamente na cidade de Wuhan, na China. Vale a busca, o interesse por pesquisar além do que está sendo explicado, que eu estou discorrendo aqui, que se procure mais anotações, mais estudos para entender um pouco mais desse surgimento desse vírus nessa cidade, como que ele avançou pelos continentes. E aí a gente vai ver também, já que são 9, né, as 9 maiores doenças, pandemias da história da humanidade. Então aí a gente vai tá vendo outras que também assolaram o país e o mundo, e também a questão de como que elas podem ou não ser parecidas. Então, essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória e que pode resultar na morte. No começo, a doença inclui os sintomas de uma gripe normal, mas pode avançar para casos de pneumonia grave. Note que as pessoas mais atingidas possuem mais de 60 anos. Então, é uma doença grave, um vírus invisível, contagioso, e fica aí o nosso pensamento crítico, nosso senso crítico em relação a muitas pessoas que não têm levado a sério o vírus, não têm feito aí o isolamento correto, têm descumprido as medidas de distanciamento. Então isso não ajuda. Isso, se a gente for ver ao longo da história de outras epidemias, né, pandemias, se não há realmente, enquanto não se descobre, não se distribui de maneira grande, né, a vacinação, então os cuidados devem ser tomados, porque só alastra, só faz perder mais vidas. Então é importante esse cuidado aqui. Depois aí nós temos também a tuberculose, né, que é a bactéria Bacilo de Koch, e o período de surto, né, do surto foi 1850 a 1950. Então aí a gente dá aí digamos assim, um voo, né, na história, e chega aí até o período dessa doença também, né, a tuberculose, né,
que matou aí cerca de 1 bilhão de pessoas. Olha, realmente é, é assustador, realmente de se preocupar enquanto a gente tem aí grandes avanços, uma ciência, uma tecnologia que procura se aperfeiçoar, mas como a gente está vendo aqui nessas pandemias, é muito forte essa questão de como que essas doenças atingiram e ainda vem atingindo muitas pessoas em todo o mundo. Então, a tuberculose foi em meados do século XIX que a tuberculose começa a atingir grande parte da população. Essa doença causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, é também chamada de tísica pulmonar, pois afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. No entanto, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo, como os ossos, a pele e os gânglios linfáticos. Quando acometidas pela doença, as pessoas começam a ter crises de tosse aguda, com sangue e pus. Até meados do século XX, a tuberculose atingiu pessoas em diversas partes do mundo e estima-se que chegou a matar cerca de 1 bilhão de indivíduos. Aqui vale colocar que realmente a história da humanidade ela é marcada por essas doenças graves, e a gente precisa comentar, entender e perceber que a busca por remédio, por vacinas, pela cura, demora-se aí um período e aí a gente fica pensando, pode debater sobre isso, tentar investigar, entender até um pouco mais, né? Quanto tempo que se levou para encontrar uma vacina para determinada doença, em determinado período. Então, é importante sempre estar analisando, vendo esse contexto, né, e como que eles chegaram a encontrar aí uma saída, uma vacina, um remédio para combater e, ao mesmo tempo, também não proliferar ainda mais esse tipo de doença, esse tipo de contaminação. Então, a tuberculose, né, atingiu pessoas em diversas partes do mundo. Importante colocar isso, né, que acaba sendo algo global, né, e estima-se que chegou a matar cerca de 1 bilhão de indivíduos. Embora esteja controlada, ela continua presente em alguns países do mundo, sobretudo subdesenvolvidos, o que vem a ser subdesenvolvido, países, né, que ainda não têm uma economia tão forte, não tem grandes avanços, ainda precisa melhorar em vários contextos, não só na economia, mas também na distribuição de renda, na distribuição de medicamentos e etc. Então, busque mais também, né, conhecimento sobre a tuberculose em outros sites, em livros, em documentários, e que realmente a nossa humanidade, que a nossa população recente, né, população global, agora aos poucos voltando na questão do coronavírus, que a, as vacinas cheguem e sejam com maior número, né, de doses para ser distribuídas, para que a gente possa superar mais essa pandemia. E aí a gente vê também, né, voltando um pouco, acabou de ver algumas curiosidades sobre a tuberculose, que não se repita, que a gente possa, que as autoridades sanitárias, os cientistas, a tecnologia avance para que a gente possa combater, vencer e evitar que novas pandemias surjam. Varíola, período do surto, né, 430 antes de Cristo, né, isso foi o primeiro surto. O número de mortes, 300 milhões de pessoas aproximadamente. A varíola é uma doença causada pelo vírus
ortopoxvírus variolae, com sintomas parecidos com os da gripe normal, febres e dores no corpo, acrescidos de vômitos e úlceras cutâneas. Vários surtos de varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu em 430 a.C., na Grécia. Estima-se que naquele momento 1/3 da população grega morreu. Mais tarde foi a vez dos romanos, e com as grandes navegações no século XV, a doença chegou na América. Foi somente no século XVIII que a doença começa a ser controlada com a criação da vacina contra a varíola por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, quando ela matou mais de 300 milhões de pessoas, essa doença foi considerada erradicada do planeta. É importante que, novamente, pontuar, né, ressaltar a erradicação, eliminar, impedir uma propagação ainda maior dos vírus, desses vírus letais. Acho importante olhar isso, né, analisar isso dentro do estudo da história aqui, da história da humanidade, essas pandemias, essas doenças, tomar esse cuidado com essa propagação. E aqui a gente, pelo que a gente já leu, né, estudou um pouco sobre a varíola e também a tuberculose, procurar evitar que essa propagação seja ainda maior e que mais essa doença, né, seja erradicada, porque, novamente, se for comparar aqui números, né, vidas, mais do que dizer números, mais vidas perdidas, nós temos aqui, então, em relação à varíola, no século XX, mais precisamente na década de 80, quando ela matou, então, mais de 300 milhões, né, de pessoas. Então, é algo forte, né, que realmente assolou e também tirou muitas vidas. A gripe espanhola, o vírus influenza, período do surto 1918 a 1920, o número de mortos entre 20 e 40 milhões de pessoas. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história. Então, olha só, marcar aqui, né, vale um destaque negativo, né, infelizmente, né, que então a gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história, que atingiu a população mundial no ano de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, e permaneceu até 1920. Recebeu esse nome pois a Espanha foi um dos países mais atingidos no início do surto. A influenza é o nome atribuído ao vírus dessa doença que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. Então, assim, o que é triste e, ao mesmo tempo, a gente tem a noção, né, que o combate às doenças, às infecções, a letalidade desses vírus é muito grande. Novamente, que um número alto, infelizmente, isso que alcançou, né, em todo o mundo milhões de vidas perdidas. O número de mortes não é certo, mas estima-se que essa gripe tenha matado entre 20 e 40 milhões de pessoas no mundo. Aí agora vamos ver um pouco, né, no Brasil, né? No Brasil, o presidente do país na altura, Rodrigues Alves, isso na época então da gripe espanhola, ele chegou a falecer. Olha só esse dado aqui, essa constatação está
marcando, está grifando aqui, que fica então a questão de que a doença, esse tipo de contágio, esses vírus atingem pessoas, infelizmente, de diferentes níveis e que ninguém, se não se proteger, entender, compreender, né, como se cuidar em relação às doenças, a essa doença, como aqui a gente tem então, né, que no Brasil, na época, né, então o presidente do país, Rodrigues Alves, chegou a falecer. Então note que uma variação desse mesmo vírus, conhecido como H1N1, voltou a atingir a população em 2009. Então, assim, já antes agora, né, do coronavírus, a gente teve uma preocupação muito grande também com o H1N1, isso em 2009. Então, a história, a história da humanidade, as doenças, se a gente for olhar, né, analisar 1918 a 1920, também aqui, nesse período, algo que está bem aí, que foi há pouco, né, 1850 a 1950, então tem assolado, tem sido realmente uma preocupação, e fica a questão, né, o que fazer, o que as autoridades da saúde, revisitando aí a história, revisitando essas doenças, as mortes causadas, as infecções, o que fazer, né? Fica aí para refletirmos, para pensarmos, para analisarmos estudos, o que fazer para superar, tirar, erradicar e evitar que novos surtos, que isso aconteça novamente e que pare, né, de tirar tantas vidas, de infectar tantas pessoas. A peste negra, a período do surto, 1347 a 1353. Então aqui a gente já tem em relação a datas, né, e a contextos históricos, aqui a gente já está mais um período mais antigo, se comparado a 1850, a 1918, 1920, esses períodos, né? Então, aqui já a questão da peste negra, então, 1347 a 1353, nós temos, então, 25 milhões de pessoas, aproximadamente, né? Perderam a vida. Foi no século XIV, durante a Idade Média, então aqui a gente tem essa constatação desse período da história, século XIV, durante a Idade Média, que tem então também uma grave doença, uma grave peste, que foi a peste negra. Também chamada de peste bubônica, assolou a população europeia e asiática, teve sua origem no Oriente, na Mongólia, e foi espalhada pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os dois continentes. Então, assim, a gente tem aqui essa questão, né, das navegações, das comercializações entre países, e muitos casos, né, surgiram muitos contágios surgiram dessas travessias, né, dessas travessias comerciais feitas por barcos, né, que entre continentes, essa troca, né, essas vendas de produtos acabou também. E aí a gente pode pesquisar mais, né, e ver, né, como que eles se protegiam, como que eles evitavam o contágio. Eles tinham a noção de quanto grave era essa doença, outras doenças, e como evitar, como fugir dessas doenças. Então, acho que fica aí também para a gente, como curiosidade, como uma investigação, né, entender, né, já que se espalhou, muitas pessoas se contaminaram por essas viagens de barco, por essas idas e vindas comerciais entre continentes, né? Então, o que
eles faziam de fato e o que eles fizeram também para combater, para erradicar a doença. Causada por uma bactéria, essa doença primeiro atingiu os ratos e depois foi passada aos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado esses animais. Os sintomas eram parecidos com uma gripe forte, porém com o inchaço dos glândulos e presença de bolhas de pus e sangue pelo corpo. O maior problema que fez essa doença atingir grandes proporções estava nas condições de saneamento e higiene no momento. Então a gente vê aqui que é algo que se vê, né, e fala lá desde que era um problema, uma situação triste de sujeira, né, de falta de saneamento lá da Idade Média, mas que hoje também em várias partes, em partes da África, dos países subdesenvolvidos, a gente tem também, se for analisar aí a história de vários países aí, de desenvolvimento, subdesenvolvimento ainda, muitas partes aí não tem um saneamento, não tem aí uma higiene adequada. Estima-se que na Europa, um terço da população morreu, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1353. Então fica aqui, né? Ó, entenda melhor sobre a história e as características da doença. Então, né, fica a questão: pesquise mais sobre a peste negra, o que foi, o resumo, sintomas e máscara. Vejam que, há pouco eu comentei, né? Mas como que eles faziam para se proteger, para evitar a maior proliferação desse vírus. Depois também aqui, né, a peste bubônica fica, né, o que é, sintomas, transmissão. Então, para fazer um resgate, né, um estudo detalhado, a forma de prevenção, resumos, pesquise mais depois por peste negra e peste bubônica. Depois nós temos aí, principalmente algo que afetou também muitas pessoas e tirou muitas vidas no Brasil, nós temos aí a AIDS, que é o vírus HIV. O surto da doença, 1980, né, isso no nosso país, né, o número de mortes, 20 milhões de pessoas aproximadamente. A AIDS, sigla de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV, que acomete o sistema imunológico, atacando, né, os linfócitos, fundamentais para as defesas do organismo. Sua transmissão ocorre nas relações sexuais e também pela transmissão sanguínea causada, sobretudo, pelo uso das drogas injetáveis. Além disso, grávidas que apresentem o vírus podem passar para os filhos durante a gestação. Aqui fica algo importante, né? Entender, compreender, se prevenir, ver do início, né, de 1980, falando principalmente e analisando aqui o nosso país, o Brasil, né, o surto da doença se espalhou, muitas mortes, 1980. Ainda até hoje, né, não se tem uma vacina, uma cura definitiva, né? Então, até hoje não foi descoberto a cura dessa doença. Os pacientes controlam a doença e fortalecem o sistema imunológico. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas no mundo já morreram de AIDS. Novamente, é importante ter essa noção dos números negativos, das vidas ceifadas, das vidas perdidas e de como que a vida humana na Terra, a humanidade, ela tem aí que cada vez mais, através dos seus líderes,
dos seus cientistas, daqueles que estudam, desenvolvem pesquisas na área de remédios, de vacinas. É importante cada vez mais se investir não só na melhoria e nas condições de maior higiene, de maior cuidado, de mais medicamentos, mas estar atento também à não proliferação de novos e possíveis, né, vírus que possam ser contagiosos e que possam trazer, ocasionar maior letalidade ou novas pandemias. Eu acho que não é demais e infelizmente tem que se falar, tem que se analisar a história da humanidade, a história dessas doenças, trazendo para algo que a gente tem que buscar e desenvolver um senso de conscientização para não deixar surgir e proliferar novas doenças, novos surtos. Tifo, bactéria, né? Uma bactéria. O período do surto, 1918 a 1922. O número de mortes, cerca de 3 milhões de pessoas. Foi no século XV que o tifo começa a atingir a população, porém foi depois da Primeira Guerra Mundial que essa doença alcança grande parte das pessoas. Então aqui a gente tem também, né, um período aqui, 1918 a 1922, tem essa questão aqui da Primeira Guerra Mundial, foi depois da Primeira Guerra Mundial, então note, várias partes, vários países, cidades que foram atingidas, cruelmente destruídas pela Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí também, né, que vem, ó, essa doença, né, que acabou tirando aí por volta de 3 milhões, né, de vidas, isso em 5 anos, que ela tem um período forte aí, né, de 1918 até 1922. E ela é transmitida, né, através dos piolhos contaminados que na altura se encontravam nos ratos. Por isso, essa doença também está muito relacionada com a peste negra. Então, aqui, num comparativo assim, é claro que aqui não é um cientista que está explicando, não é um médico, mas pelo que a gente leu, estudou, analisou aqui à luz da história, da investigação histórica, é, é importante perceber isso, ó, por isso essa doença também está muito relacionada com a peste negra, que também se espalhou por conta dos piolhos que picavam os ratos e ficavam infectados. Então, a gente vê, né, que às vezes esse desequilíbrio, essa contaminação, essa forma de espalhar, né, foi parecida com a terrível peste negra. Então, com isso, fica claro que o tifo se espalhou no momento em que o saneamento era uma das poucas preocupações da população. Uma constatação, uma preocupação, algo não só de anteriormente, mas, assim, digo anteriormente, na história das cidades, dos países, nessa questão aqui do saneamento, da higiene, do saneamento básico. Sem esse saneamento não é realmente possível ter uma higiene, uma qualidade, uma limpeza de qualidade. Então, acho que isso é algo que fica muito evidente enquanto os países, os governantes não investirem, não melhorarem as condições de saneamento, de higiene, de limpeza, de dignidade de suas populações, infelizmente, claro, a gente não quer novos surtos, mas vários outros tipos de doenças, né, que são causadas por sujeira, por falta de higiene, elas podem surgir ou elas acabam deixando muitas pessoas doentes e até mortas. Então, ficar atento a isso aqui, o saneamento era uma das poucas preocupações da população. Isso não somente hoje, mas vem também de outras épocas. Então, os sintomas do tifo são, inicialmente, similares aos da gripe,
porém com presença de erupções cutâneas. Então, veja aqui, são sintomas graves, sintomas complicados e que acabam, infelizmente, evoluindo para um quadro ainda mais grave e, dependendo da baixa, né, resistência do ser humano, acaba levando a óbito. A cólera, bactéria, Vibrião colérico. O período do surto, 1817 a 1824. O número de mortes, 30 mil pessoas aproximadamente. Uma doença infecciosa, né, bacteriana, isso nós estamos falando, analisando um pouco da cólera, terrível cólera, né? A doença infecciosa bacteriana que já teve diversos surtos na história da humanidade. Diversos surtos, olha que dado, que constatação triste, né, preocupante, né? Diversos surtos na história da humanidade, sendo que o maior deles ocorreu no século XIX. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas morreram vítimas dessa enfermidade. A cólera é causada, sobretudo, pela falta de saneamento básico, gerada pela água e alimentos contaminados pela bactéria. O principal sintoma é a diarreia, levando a pessoa a uma grande desidratação. Atualmente, essa doença ainda continua a atingir diversas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o saneamento é precário. Então, quer saber mais, quer ter mais detalhes, né? Procure textos sobre cólera, mais informações, mais sites aí que tem estudos, tem relatos, tem números, né, tristes sobre mais essa terrível doença, né, sobre essa doença infecciosa, que também aí a gente vê, volta, né, nessa questão da história da humanidade, diversos surtos aí em períodos diferentes, que também acabaram por contaminar muitas pessoas, isso em todo o mundo, e que chama atenção para uma crescente em relação a aquilo que não está limpo, que é sujeira, né, que está desorganizado, que não está confortável em uma determinada cidade, em uma determinada localidade em relação ao saneamento, à limpeza. Então, há um desequilíbrio aí, e esse desequilíbrio, essa sujeira, acaba criando contaminação e gerando aí, não somente essa, mas como outras doenças, e isso realmente é muito prejudicial para muitas pessoas, não somente em outras épocas, mas também hoje na nossa atualidade. Aí pensemos, e podemos até analisar e investigar, no nosso país, como está o saneamento básico, o que tem sido feito, né, para garantir maior higiene, uma maior qualidade de saneamento e de limpeza aí, né, das nossas ruas e cidades, por exemplo. Gripe suína, H1N1, vírus influenza tipo A. O período do surto, 2009 a 2010. Número de mortes, cerca de 20 mil pessoas. Em 2009, a gripe H1N1, influenza tipo A ou gripe suína, começou no México e logo se espalhou pelo mundo. Foi chamada de gripe suína, uma vez que foi identificada pela primeira vez em porcos. Isso em 2009, H1N1. Recente, né, em relação a nós aí que estamos, infelizmente, passando por uma pandemia aí 2020, 2021. Então, ela começou, né, no México e logo se espalhou pelo mundo. Foi chamada de gripe suína, uma vez que foi identificada pela primeira vez em porcos.
O surto dessa doença respiratória causada por vírus permaneceu até 2010 e atingiu cerca de 207 países do mundo. Então, já notamos aí, né, percebemos que, infelizmente, teve um alcance muito grande e contaminou muitas pessoas. Estima-se que nesse período, 9 mil pessoas morreram. Os grupos que apresentaram maior risco, né, de contaminação, nesse caso, né, da H1N1, foram as crianças, as gestantes e os idosos. Uma doença muito contagiosa, apresenta sintomas parecidos com os da gripe comum, febre, tosse e dores no corpo. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas morreram dessa doença em todo o mundo. Está aí um estudo sobre as 9 maiores, vamos dizer assim, e tristes, né, doenças, pandemias que ao longo da vida da humanidade, né, as 9 maiores pandemias da história da humanidade, o mundo enfrentou e ainda enfrenta, né, essas infecções, essas doenças, e fica aí o alerta para que nós tenhamos mais cuidado, no caso agora aí no auge, né, de 2021, vivendo aí essa pandemia do coronavírus, que nós busquemos continuar vigilantes em relação ao distanciamento, à higiene, ao uso de máscaras, sobretudo para evitar uma maior disseminação desse vírus, uma vez que aos poucos, pelo mundo, as vacinas começam a serem aplicadas, no nosso país também, as vacinas começam a serem distribuídas, a serem aplicadas, mas que fica essa questão, um alerta em relação até o nosso ser cidadão, quando nós vamos exercer esse direito, né? O direito como cidadão de votar, de escolher os nossos representantes, nós temos aqui então essa constatação de que ainda falta muito investimento, um maior investimento em relação à higiene, ao saneamento básico, à saúde de qualidade para milhares de pessoas, isso no nosso país, mas em diversas outras cidades, em outros países, porque em muitas dessas situações surgem surtos, doenças contagiosas, doenças graves que, de uma forma ou de outra, por causa ou com algum indício, né, de falta de higiene, falta de limpeza, uma maior estrutura das cidades pode surgir e acabar ocasionando a proliferação de novas e perigosas doenças. Então é hora de pensarmos um pouco em relação à cidadania, ao ser cidadão e reivindicar um maior saneamento básico, uma maior limpeza para evitar que outros surtos, outras doenças, a gente já está passando por uma situação muito preocupante, delicada e um fato muito marcante aí que vai ficar também para a história da humanidade, para a nossa história, né? Essa pandemia. E então que esse estudo, essa pesquisa, essa colocação sobre as 9 maiores pandemias, né, da história da humanidade até a nossa atualidade, que seja feito e que busque um cuidado maior, uma preservação maior da vida através da limpeza, da higiene e de um melhor saneamento básico para todos.